tempo você não cuida de si mesmo pela dedicação ao seu filho? Olá, amigos, eu sou Ana Paula Ribeiro, terapeuta familiar, psicanalista, educadora e escritora. Eu sou autora do projeto Pedagogia na Família, que tem como foco principal a capacitação dos pais para que eles possam atuar em família com mais segurança e equilíbrio. E hoje eu trouxe um tema para nós conversarmos que vai tocar assim, muito pertinho ao seu coração, papai e mamãe. Na maioria das vezes, quando a gente decide ser pai, ser mãe, a gente assume essa responsabilidade com tanta dedicação, com tanto afinco, que nós terminamos esquecendo de tirar um tempinho na agenda diária para cuidarmos de nós mesmos. E se você, papai e mamãe, se percebe nesse momento completamente cansado, você percebe que não está cuidando do cabelo, cuidando da roupa, que não está relaxando, faz tempo que não assiste aquele filme que você tanto gosta, faz tempo que você não vai cuidar da unha, cuidar de si mesmo. Então é importante que você procure analisar, perceber que essa dedicação exclusiva ao filho, ela não é positiva, muito ao contrário. Ela é negativa tanto para você e, consequentemente, para seu filho. Por quê? Para educá-lo, para promover vivências positivas na vida dele, você, papai e mamãe, precisa primeiro promover o autocuidado. Fazer aquele caminho do autoencontro. E agora eu lembro do nosso curso de pais, onde nós trabalhamos com os pais, acho que na terceira ou quarta aula, o CAU, que é o caminho do autoencontro, do auto-perdão e do autocuidado. Porque a nossa maior preocupação é exatamente com os pais, entendendo que quando eles não estão bem, o processo educativo não acontece. Percebe? Então é preciso que você cuide primeiro de si mesmo, para que depois você possa ir ao mundo do seu filho, procurar educá-lo, promover vivências e resolver as demandas que ele precisa junto a ele. Percebe que o caminho às vezes está invertido? Você pode nesse momento estar tão envolvido com o processo educativo do seu filho que você nem percebe que algumas coisas que você gostava tanto de fazer, você já não faz há um bom tempo. Então é preciso entender que se você segue nesse processo, vai chegar um momento no qual você vai estar completamente cansado, estressado. E talvez quando esse momento chegar, você não perceba de onde saiu tanto cansaço, por onde surgiram aí tantas dificuldades, tantos conflitos, tanta carência emocional. E é exatamente porque você não procurou cuidar de si mesmo. Quando a gente entende que a dedicação ao filho também precisa de um limite, a gente consegue desenvolver esse processo junto a ele de uma forma muito mais tranquila e sem culpa. Lembra que eu falei do CAU, o caminho do autoencontro? Então, primeiro você olha para si mesmo para saber quais são as suas necessidades básicas, as coisas que lhe deixam feliz, sabe? Porque quando a gente não está bem, ir ao mundo do outro se torna muito mais difícil, porque o sentido de felicidade ele está dentro. O sentido de solidão também é algo muito interno. Às vezes você pode estar aí rodeado de pessoas, muita gente em sua volta, mas mesmo assim você está se sentindo sozinho. Então é por isso que você tem que promover esse autoencontro. E depois de promover o autoencontro, você precisa também fazer o auto-perdão, exercitar esse auto-perdão. Que não cabe aqui no seu processo educativo para que você possa se desenvolver junto ao seu filho de forma saudável, porque não é apenas o filho que cresce, o pai e a mãe também crescem como pessoa na atuação junto ao filho. Então é preciso que você entenda que alguns erros, não é, aconteceram, foram necessários,
não é? Porque você estava tentando acertar, porque você procurou seguir um caminho, decidiu por esse caminho, mas em algum momento esse caminho não gerou frutos positivos. Você precisa, então, acionar esse auto-perdão e seguir em frente, tentando um novo caminho. Mas alguns pais, eles se prendem nessa etapa do desenvolvimento junto ao filho e eles passam a se sentirem completamente culpados. E essa culpa, ela tem um peso enorme para a relação. E sabe o que é que ela vai gerar? Em algum momento, você inadvertidamente, ou no momento de uma discussão, no momento que você estiver mais estressado, você vai terminar transferindo para o seu filho esse sentimento de culpa. Porque você vai estar entendendo que todo esse cansaço, todo esse descuidado consigo mesmo vem de uma dedicação ou de uma renúncia que você decidiu fazer em função dele, mas que ele parece não reconhecer, ele parece não dar retorno desse afeto, não é? Parece que não tem aí uma entrega mútua nesse processo. E quando você se sentir cansado, você vai cobrar isso do seu filho. Quando você decidir cobrar, conscientemente ou não, você sabe que esse é um momento de conflito. E se esse conflito se instala de uma forma muito contundente e se ele fica sendo repetido, então isso pode vir a gerar uma ruptura na relação. E é preciso a gente evitar determinadas situações como essas. Entende? E no caminho do autoencontro, nós temos também, além do autoencontro e do autoperdão, nós temos o autocuidado, não é? Então é preciso que você possa entender que todo esse cuidado vai fazer com que você se situe na relação e consiga entender como ela se processa. Quem é quem na minha relação em família? Você já parou para pensar? Porque quando você faz esse autoencontro, você naturalmente vai se perceber. Então, quem sou eu? Eu sou aquela que é mais autoritária, eu sou aquela que deixa as coisas assim mal resolvidas, eu sou aquela que não consegue ser muito clara, ou eu sou aquela que dá conta de tudo e termina sempre encontrando um meio mais tranquilo para poder lidar com meu filho. Então, pergunte-se hoje, quem é você nessa relação em família, nessa relação junto ao seu filho, para que você possa, na sua rotina diária, tirar um tempo, entendendo que esse tempo é essencial para você. E que você não vai conseguir gerar mais ou menos crescimento no seu filho de acordo com esse tempo. Não é o número de horas que cabe nessa relação, mas é a qualidade do tempo que você está junto a ele que faz a diferença. Alguns pais com os quais eu atuo, eles têm pouquíssimo tempo de presença junto aos filhos, só que eles se dedicam exatamente a esse tempo para que esse tempo se transforme num longo tempo, entende? E isso só vai acontecer quando você conseguir dar qualidade a essa relação. Qualidade a esse momento. Se você só tem 1 hora por dia para atuar junto a seu filho, que essa 1 hora seja potencializada. Percebem? Quando você se desvia desse foco, e eu vou aqui citar um exemplo assim muito tranquilo, imagine, você chega cansado do trabalho, ou você para de trabalhar para aqueles que trabalham em home office. Então, você para de trabalhar, já está cansado, o dia não foi legal e seu filho já está lhe esperando para uma conversa, para ensinar a tarefa, para assistir um filme, para conversar, não importa o que seja. Mas você está cansada, porque você passou aquele dia, o dia foi estressante, foi difícil para você. E aí você vai atuar junto a esse filho com o celular nas mãos, não é? Você pega o celular e ele conversa, ele fala alguma coisa, ele pergunta algo e você está ali, clicando.
mesmo que seja apenas olhando as redes sociais, mesmo que seja apenas falando com o marido, com a esposa, com o companheiro, com a companheira, com um amigo, não importa. Mas você precisa entender que seu filho esperou aquele momento, essa 1 hora que você tem, para que vocês pudessem ter uma convivência, uma relação, um momento dos dois. Só que você não está se dedicando como deveria a esse momento, porque você está desviando a sua atenção exatamente para algo externo a ele, algo que não tem nada a ver com a relação de vocês. Então é importante, papai e mamãe, que vocês percebam o quanto essa qualidade do tempo que você dedica ao seu filho é importante, não é? É essencial para que ele possa se desenvolver tendo a clara percepção de pertencimento. Essa ideia de pertencimento, esse sentimento de pertencimento que os pais precisam gerar nos filhos, ele transfere para o filho uma segurança. Porque é muito bom a gente saber que a gente tem com quem contar. Que após uma dificuldade, que em meio a uma dúvida, um conflito, a gente tem ali, sabe, referências válidas para que a gente possa se escorar, se ancorar, no caso. Então, quando você passa essa ideia de pertencimento para seu filho, você vai estar dizendo a ele que em qualquer situação, seja ela boa ou não, você vai estar ali presente para auxiliá-lo. Mas também vai estar mostrando a ele, através desse momento de interação, que algumas coisas ele já pode dar conta. Então, à medida que ele vai crescendo, ele vai sentindo que você está dando espaço a ele para que ele cresça, para que ele se desenvolva. E quando você faz isso, dando a ideia de pertencimento que nós falamos há pouco, você deixa claro a ele que se ele não conseguir dar conta de tudo, ou ele conseguindo de uma forma ou de outra, quando ele precisar, você vai estar ali para auxiliá-lo. Então é importante que nesse momento você, além de tirar esse tempo para si mesmo, você mostre a ele que você precisa desse tempo. Que você não está única e exclusivamente na vida dele para atender tudo aquilo que ele precisa. Que não funciona assim. Percebe? Então, às vezes, também você tem mais de um filho e você precisa dedicar um tempo exclusivo a cada um deles. Essa história da gente juntar todos, não é? E tentar atuar junto a eles de uma forma assim coletiva, acontece e é bom em algumas situações. Nas vivências diárias, nos momentos que a família vai se reunir, mas no processo educativo, a gente precisa ter encontros ou parcerias ou vivências individuais com cada filho, porque cada um deles tem uma necessidade diferente, cada um deles tem uma qualidade, uma personalidade, uma dificuldade. Então, você não pode tratar de tudo isso com todos os membros da família reunidos ao mesmo tempo. Entenda que cada filho vai precisar desse espaço para ele, essa dedicação para ele. E aí você vai dizer, mas Ana Paula, eu já não tenho tempo, não é? De juntar todo mundo e tentar educar todo mundo junto. Você ainda me pede para fazer isso individualmente? Peço sim, porque isso é muito importante para o desenvolvimento saudável do seu filho. E se você não tem 1 hora para dedicar a cada um, que essa hora seja fracionada, mas que os 15 minutos, os 20 minutos que você tiver para dedicar a cada um deles, que você esteja presente, que você olhe no olho, que você preste atenção no comportamento, nas reações que o corpo dele fala. Ele mostra através das expressões corporais como ele está, se ele está largadinho, se ele está com a postura ereta, não é? Se ele está com o olhar firme, se ele olha nos seus olhos ou se ele desvia o olhar.
Percebe se a voz está trêmula, se ele tem segurança na hora que está falando. Tudo isso é importante. Como ele está se vestindo, se ele não está escondendo o corpinho, como ele está comendo. Então, tudo isso é importantíssimo para que você possa dar qualidade ao muito ou pouco tempo que você tem para dedicar ao seu filho. Então, eu peço a você que, de uma forma muito natural, você que está querendo hoje se sentir mais livre nesse processo educativo, você que hoje está se sentindo muito cansado e quer tirar um tempo para si mesmo, quer fazer um curso, quer se dedicar a uma outra coisa, não se culpe. Não se culpe. Esse é um momento em que você precisa entender que não é para ser pai o tempo todo. Você precisa ser um ser humano, não é? Você precisa ser marido, ou precisa ser esposa, você precisa ser amigo, você precisa ser profissional e também pai, e também mãe. Então, é melhor que você desmistifique essa ideia de que o filho tem que ocupar todo o seu tempo livre. Porque se não for assim, você não vai ser um bom pai, você não vai ser uma boa mãe. Essa é uma crença limitante que pode gerar futuramente muita dificuldade na relação de vocês. Então, papai e mamãe, vamos alterar a partir de agora, dessa reflexão que eu estou fazendo junto a você. Vamos alterar esse processo? Vamos começar a mostrar ao seu filho, não é, que você precisa também de cuidados. Não só do seu cuidado ou dos seus cuidados, mas dos cuidados dele também. Ele precisa perceber que ele tem a obrigação também de cuidar de você. Que filho cuida de pai, filho cuida de mãe. E é preciso que você ensine isso, não é? Quantos pais mais idosos hoje, com filhos crescidos, já estão sendo abandonados? Por quê? Esqueceram de desenvolver no filho esse senso de responsabilidade, de gratidão, de cuidado com eles, não é? Então é importantíssimo que desde criança, desde a primeira infância, você já vai ensinando ao seu filho que você também precisa desse cuidado. E agora que ele já está aprendendo a se desenvolver, a cuidar de você, você vai conseguir ter muito mais alegria, muito mais equilíbrio, muito mais tranquilidade para estar atuando junto a ele nessa convivência diária. Percebe? Então, você, papai e mamãe, que pensava, né, tinha essa ideia que deveria se dedicar única e exclusivamente ao seu filho ou aos seus filhos, você precisa se libertar. E você vai perceber que a relação entre vocês vai melhorar muito mais, porque você vai estar transferindo uma responsabilidade para seu filho. E essa responsabilidade vai fazer com que ele também aprenda a atuar junto a outras pessoas. Porque um dia ele vai formar a própria família. Então ele vai ter esse senso de cuidado com o outro, com aqueles que convivem com ele. Entendendo que ser pai e mãe não é apenas suprir as necessidades básicas, mas precisa dar amor, carinho, gerar vivências positivas e deixar que o filho também aprenda com tudo aquilo que ele não conseguiu dar conta, com os fracassos, com os erros, que ele sofra um pouquinho, porque isso faz crescer, não é verdade? Então, fica aqui minha reflexão e eu peço a você que, caso entenda que algum amigo, alguma amiga esteja precisando ouvir um pouquinho desse alerta que nós fizemos aqui hoje, que você possa estar compartilhando, salvando nossos posts, visitando a nossa página no YouTube, nosso canal no YouTube, nossa página no Facebook, no Instagram e também, se você desejar, passar para nós sugestões de temas para que eu possa estar aqui abordando junto a você, porque juntos nós somos mais fortes e conseguimos crescer. Um grande abraço e até o próximo encontro.